Boa noite, meus queridos. Mais uma live aqui. A gente vai esperar a convidada. Estou entrando aqui pela energia crística. Tem que ver se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo tranquilo, se tem. Se tá tudo. Vocês estão ouvindo tranquilo aí? Tá ouvindo bem, vendo bem? Quem puder dizer aí, vou ficar muito feliz. Eu acho que a nossa convidada já está aqui. Tranquilo? Obrigado, Vivian Neto. Boa noite a todos que estão Oi, entrando. Oi, olá, boa noite, tudo bem? tudo bom? Tudo bem, muito obrigado por estar aqui. Chegando, deixa eu tirar o óculos para não ficar com esse brilho da luz no rosto. Eu comprei dois, que aí a luz daqui eu apago, aí eu boto uma lateral, porque ficar olhando para essa luz é muito ruim. Sim, que a gente fica de frente para a luz, É. né? Aí eu botei uma outra para não ter que ficar olhando, né? Cansa a vista. Sim. Então, eu vi, tentei procurar o seu nome, aí eu Aham. não achei. Aí é Maharesh, 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 né? Maharesh, Maharesh. Maharesh. Isso, é Maha é dificilzinho de grande, né? pronunciar. Hã? Marra é grande, né? Isso, mas Lá na Índia, hindu Marra significa grande. Mas não foi muito essa a minha legal. intenção. Sabe que eu tava no TikTok e aí eu comecei a ver seus vídeos, eu falei, cara, ela fala do despertar. Porque o que aconteceu comigo, para quem tá entrando e não sabe, durante alguns sonhos seguidos, os seres pediram para eu ajudar numa energia que estava chegando. E eu fui tentando ver aquilo que eles estavam falando. E eu entendi que eles iam jogar uma energia. Eles falam, vai chegar uma energia no planeta, o pessoal tem que estar preparado. Então eu entendi que era um despertar. E como o seu canal, tanto no TikTok como aqui no Instagram, fala sobre isso, eu falei, tem que convidá-la. Sim, e essa mensagem que tu recebeu, isso foi de agora ou faz mais tempo? Não, foi ano passado e foi muito interessante, porque foi assim, em julho, é um ano mais ou menos, porque eu comecei a fazer live em agosto. E aí eu não estava entendendo, eu comecei a meditar para perguntar e comecei a receber das pessoas, assista Flávio Vale. Assista. Eu falei, quem é Flávio Vale? E tem uma coisa que eles fazem que é assim: vou abrir o YouTube, o que vocês querem que eu assista? E aí tinham Aham. dois vídeos do Flávio Vale. Eu falei, quem é esse Flávio Vale? Eu comecei a assistir. Aí eu vi que todo mundo ia no canal e falar das suas experiências. Eu falei, nossa, isso é muito legal. Será que é isso? Porque por que eu estou recebendo tanto isso? E eu comecei a meditar e foi confirmado. Convidei uma pessoa, convidei outra, e já tem um ano aí fazendo isso. E é muito legal, Isso, porque quando você acompanha um seguidor que está totalmente assim, cru, totalmente sem saber, e hoje em dia já fala sobre, já está fazendo técnicas de cura e não sei o quê, e tendo um olhar diferente para a vida, é muito legal. sim. E tu sabe que eu comecei a postar alguns vídeos no TikTok e daí deu uma movimentada alta lá, né? Daí eu pensei, por que que deu uma movimentada tão grande no TikTok? Aí me veio assim que é um canal que é um aplicativo que a maioria das pessoas vai só para se distrair, né? Não que seja Uhum. errado se distrair, ver as dancinhas, isso não é legal, eu também gosto de fazer isso. Mas às vezes as pessoas, muita gente fica lá e que não sabe desse negócio de despertar espiritual, que não sabe, que está passando por isso e não sabe. Já diferente do Instagram e do Face, que aqui a gente consegue colocar mais conteúdo, consegue colocar vídeos mais longos, textos, lá já não consegue, né? Aí eu entendi que era para trazer, levar esse despertar espiritual, esse conhecimento para as pessoas que ainda não sabem. E aí eu comecei a receber um monte de comentário lá de gente que não fazia a mínima ideia daquilo. Eu disse, nossa, eu estou sentindo exatamente isso. Como é que faz para resolver essa questão? E eu disse, gente, é um chamado de novo, né? Para a gente levar mais sobre o despertar espiritual para as pessoas, porque tem muita gente que não sabe, que está passando por aqui, que está meio desesperada, né? Inclusive, E né? fica meio que perdida, né? A pessoa fica meio perdida, assim, o que é isso que está acontecendo? Como é que eu posso resolver isso? Mas é tanta crença que a gente, né, a gente
consome desde criança, né? Que colocam pra gente consumir, que quando chega uma coisa nova, Sim. aí a pessoa fala assim, o que que é isso? Eu tô ficando doido, eu tô ficando doida. Cara, é um monte de comentário assim também. Eu achei que eu tava ficando louca, eu achei que, sabe, tomando remédio. E nem sempre é loucura ou algum problema mental mesmo. Às vezes é só um processo de o que que eu faço com isso que eu tô passando, né? Como é que eu lido com esse sentimento? As pessoas, a gente não tem educação emocional. A gente não recebe isso. As nossas famílias dificilmente sabem, nossos pais, avós, dificilmente eles sabem disso. É raro tu encontrar uma mãe e um pai que sabe como lidar com as emoções para ensinar isso para os filhos. A escola não ensina. E aí as pessoas vão para o mundo, a gente é uma bomba de emoções, né? A gente não sabe como lidar com o que a gente sente. Como é que eu lido com a tristeza, com a raiva, com a ansiedade? Como é que eu lido? E aí, o que que as pessoas fazem? Muitas vezes elas vão adormecer aquele sentimento para se anestesiar através de tomar medicação em excesso, sabe? Às vezes a medicação ela é importante, mas às vezes a pessoa só anestesia aquilo para não sentir, porque ela não sabe como lidar, né? Sabe, eu vou falar um E, pouquinho de mim, para depois você falar de você, aí começa a live. sim, Você falou sobre essa questão de tomar remédio, muita gente aqui me segue, né? Já há um tempo, já escutou falar isso. Boa noite a todo mundo que está entrando. Assisti você na live com ele, deve ser do Flávio. Muito obrigado. Quando eu tinha 10 anos para 11 anos por aí, minha mãe me levou para o hospital de maluco, por causa de mediunidade e outras coisas. E nossa, aí ela falou, se você parar de falar sobre essas coisas, você pode parar de tomar remédio. Porque eu falava para ela, não tem sentido nenhum tomar remédio. Eu não estou doente. Não tem sentido nenhum. sim, E parou. Aí quando foi no final de 2015 para o início de 2016, as coisas aconteceram. Fui levado para uma ordem esotérica e o despertar era, vou falar para você, em hora, o tempo, até o dirigente lá falou assim, nunca vi ninguém como você, está sendo muito rápido, todo dia você está aprendendo coisas, aprender cura, um monte de coisa, né, limpeza energética. E aí eu comecei a servir em 2016 e comecei a trabalhar, né, em casa, porque todo mundo pedia, né, para atendimento particular, e eu comecei a trabalhar. Mesmo assim, hoje eu, com a experiência que tenho, tem acontecido coisas comigo na rua que eu falei isso na última live que eu fiz com a Clara no YouTube lá, e eu queria saber da sua opinião, o pessoal que está assistindo aí. Eu tô chamando de zumbi, mas eu acho melhor. Ah, o Fabrício, abraço, amigo Leonardo. Ele tem um livro de cristais, já fiz live com ele, muito legal. Vamos fazer outra, hein, Fabrício? Tem acontecido umas coisas, por exemplo, assim, pessoas na rua que parece que são colocadas ali naquele momento para você por algum motivo, sabe? Por exemplo, assim, ontem eu tava assim, tava no meio da rua para atravessar, porque ó, é assim, imagina uma rua que você tá aqui, aí o carro ou vem para cá, ou vem para cá, ou vem para cá. E você tem que atravessar pro meio delas. sim, E eu fiquei entre o carro assim, sabe, eu e o carro aqui na rua, e tinham pessoas atravessando aqui para a calçada. Eu falei, no momento certo eu vou. Uma pessoa passou por trás de mim. Eu falei, eu não entendi aquilo. Só tinha eu e o carro, sabe, com um passo empurrando no meio da rua. E todo mundo. Eu falei assim, achei esquisito. Hoje eu saí e eu sim, voltando, só eu na calçada. Uma mulher, ela tá vindo assim, ela cruzou, empurrou. Aí o rapaz de fora, ah, que mulher louca, ela te atropelou. Aí eu quase que eu falei com ele, você tá entendendo o que eu quero dizer nas lives? O que tá acontecendo com o humano? Que humanos são esses que parece que, sabe, parecem robôs? Assim, eu vou fazer isso e eu não sei por que eu tô fazendo isso. Aí eu fiquei perguntando, hoje então, eu até questionei. Eu falei, será que essa energia que eles falaram que iam mandar para a Terra, será que está afetando alguns seres humanos, assim, no sentido de estar assim, eu não sei, eu estou programado, eu tenho que entrar nessa rua, não vou esperar outra pessoa passar, eu tenho que entrar agora. Pum, aí passa por cima da outra pessoa. Ou então aquela pessoa está ali, eu tenho que passar por ela. Pum. É meio estranho, né? Eu tô achando isso bem sim. estranho.
Vou comentar um pouquinho isso que tu trouxe, mas antes Por vou favor. me apresentar rapidinho para as pessoas, porque talvez ninguém saiba direito. Algumas pessoas que eu vi que eu conheço aqui, mas talvez algumas pessoas não saibam, né? Eu sou a Maharesh, eu sou terapeuta holística. Eu trabalho com a espiritualidade há uns 10 anos, né? Atuei por 8 anos como médium dentro de centros espiritualistas, né? Fazendo passe espiritual, apometria, cirurgia espiritual, palestras, inclusive, atendimento fraterno. Passei por tudo que é área, né, dentro dos centros espiritualistas. E depois, no meio disso, né, fui fazendo vários estudos, fazendo vários cursos na área holística, né, aí é reiki, é teta healing, é comandos quânticos, radiestesia, aí é um monte de atendimento, de atendimento não, de cursos que eu fui fazendo nesse período, né. E aí eu sempre senti esse chamado muito grande para falar sobre despertar espiritual e sobre missão de vida, né? Que quando a gente entende o nosso propósito aqui na Terra, tudo começa a fluir melhor. Então, me apresentando rapidinho e comentar isso que tu falou. Segundo a minha experiência, né? Existem algumas ondas de despertar de tempos em tempos na humanidade, né? E as mais recentes, que deve ser isso que tu fala, né? Dessa energia que está chegando na Terra. Aí, uma dessas ondas de despertar foi em 2012, né, que todo mundo achou, todo mundo não, um monte de gente achou que era o fim do mundo, porque os maias tinham um calendário, não sei o quê. Só que, na verdade, o que os maias previram era o fim de uma era e o início de outra. Então, eles só calcularam até o fim daquele período, né? Depois começa a outra. E ali em 2012 vem essa onda de despertar, que é essa energia que vai chegando na Terra e ela vai fazendo o quê? Ela vai elevando a vibração das pessoas, a vibração do planeta, vai deixando o planeta com uma vibração mais alta em vez de ser tão densa. E aí o que acontece? Quando a gente não está ligado de espiritualidade, não está ligado que a gente tem que fazer a nossa reforma íntima, sabe, melhorar nossos defeitos, nossos comportamentos, não se conecta com a espiritualidade, é muito materialista, a gente não sente isso, que a gente tem que subir a vibração também, e quando a gente não sobe, tipo assim, a Terra, olha o tamanho da Terra, né? A gente está aqui dentro dela. Não tem como fugir disso. Então a vibração sobe, puxa a vibração de todo mundo junto. Então, 8 bilhões de pessoas sendo puxadas a vibração. E tem a ver com esse negócio de zumbi, porque o que acontece? Sobe tanto a vibração que a pessoa que não está preparada para isso, que não busca fazer nada para si, não busca ir além, essa pessoa ela começa a sentir ansiedade, depressão, tristeza, solidão, saudade. A mediunidade começa a abrir, ela não sabe o que é médium, porque a maioria das pessoas acha que a mediunidade é só ver espírito, é só terceiro olho, e aí vai subindo, né? E aí o que acontece? 2012 teve uma onda de despertar, 2020 teve uma outra muito forte e agora 2022 teve uma outra. E aí o que acontece, né? Segundo a minha experiência, cada onda de despertar, ela aumenta. Tipo assim, é exponencial, aumenta. Então, 2012 foi forte, a de 2020 foi mais ainda. A de 2022, mais ainda. E isso puxa tanta vibração das pessoas para cima que muitas não conseguem mentalmente acompanhar a energia alta, né? E aí o que acontece? Elas ficam perdidas. E aí acontece isso, elas ficam no automático porque elas se isolam dentro delas assim e vão fazendo com isso como tu diz, vou passar ali sem pensar, sem nem sentir direito. E não tem como a gente fugir dessa vibração, né? Dessa elevação de vibração. Por isso acaba tendo muito sofrimento, né? Não sei era mais ou menos isso que tu estava falando de. Sim, tem tudo a ver também. Eu tava até falando com um amigo hoje, será que se eu for no comércio e pedir a câmera para mostrar, porque se contar, as pessoas não acreditam. A invenção desse cara não é possível. E aí eu tava pensando, será que é porque quando eu vou algumas vezes na rua e tem gente que não anda muito numa rua com muito movimento? Não sei, porque tem gente que não tem isso, ou não percebe também isso, né? Essa situação que está acontecendo. Porque, tipo, assim, também uma coisa que eu vi que acontece muito com essa elevada de vibração na Terra, vai expandindo o chakra da pessoa para tirar a sujeira dali, tirar a negatividade. E no expandir começa a sair mais sujeira. Para poder entrar energia positiva, tem que sair a negativa, né? E aí as pessoas ficam irritadas com isso. E aí quem tem um pouquinho mais de conhecimento, quem entende, quem começa a ajudar os outros, que nem são pessoas que são terapeutas, que trabalham como médiums em centros espiritualistas, essas pessoas têm um pouquinho mais de luz, digamos assim, porque estão ligadas, né? E aí quem não tem,
ela sente aquilo, inconscientemente ela sente a energia do outro, vai, como se fosse um ataque, uma espécie de ataque, tipo assim, vou te empurrar, sai, o que que tá pensando que tu tá fazendo, Você sabe? sabe que eu lembrei disso hoje, eu lembrei que meu psicólogo falou para mim. Cadê o seu campo de força? Cadê o seu campo de proteção? Sabe? Porque a gente tem que fazer isso. A gente tem que se proteger. E Exatamente. eu falei, não fiz isso. Eu Tu acho que não, hoje. não fez isso? Eu não Eu não ouvi o faço. que tu falou. Eu não fiz isso. Eu acho que a gente tem que começar a colocar em prática essa questão de o nosso campo Sim, energético afastar esse tipo de energia. Porque eu pensei nisso que isso. você falou também. Parece que é, sabe aquele mosquitinho da luz? Aí a luz está Uhum, aqui, aí o mosquitinho vai e fica. Eu falei, será que é exatamente. isso? E aí tu tem que colocar essa proteção na tua volta para não ficar absorvendo energia dos ambientes, das pessoas e não ficar recebendo tanto ataque assim, né? Porque daí tu sai protegido assim, né? Esses dias eu tô aqui numa praia aqui do Rio Grande do Sul, aqui pertinho, e eu fui gravar um vídeo ali, aqui na praia, e daí eu gravei um vídeo assim falando assim, eu ia postar na internet depois, falando assim, alguma coisa do tipo, eu sei que é difícil sofrer, sentir essas angústias e tal, gravando o vídeo. E aí, depois eu cheguei em casa me sentindo estranha. Eu pensei, não tô me sentindo legal, o que tá acontecendo? Aí a minha mentora, né, minha guia espiritual, ela chegou para mim e disse, tu sem querer trouxe um espírito perdido que estava ali na praia, que te ouviu falar de sofrimento e quis pedir ajuda, já que tu sabe. Porque eu disse, eu quero ajudar vocês, eu estava gravando o vídeo, né? Quero ajudar vocês. O espírito viu que eu podia ajudar de alguma forma e se grudou em mim e entrou aqui dentro de casa. E aí ela disse que tem que começar a botar mais proteção, porque às vezes a gente esquece, eu vou sair na rua e É esqueço de isso. botar proteção. O espírito grudou, né? Aí depois eu fiz o encaminhamento desse espírito, né, para receber auxílio no plano astral. Mas é muito, e isso acontece com todo mundo. A gente que a gente entende que tem que se proteger e tal, a gente sem querer acaba levando um irmãozinho perdido, né, um espírito perdido com a gente. Imagina quem não sabe, quem não tem, quem não sabe que tem que se proteger. Essas pessoas levam também sem querer, então às vezes estão com um monte de É, espírito perdido, né? como eu trabalhava com isso, quando as pessoas entravam no meu espaço, assim, eu falei, ih, aí eu falo, você frequentou boate essa semana? Você frequentou bar? Onde você foi? Aí falou, fui num bar tal, perto de casa. Eu falei, veio a galera contigo, vamos ter um trabalhinho aí. E é isso que Eles você vieram falou, fazer muita gente não terapia sabe, também. né? Oi? Os espíritos foram fazer terapia ali também com eles. Eles são apegados. Hoje eu fui ao médico e tinham duas situações, né? E ele falou, tem que falar o recado para ele. Eu falei, como é que eu vou falar pro médico que tem desencarnados querendo da família dele querendo falar para ele? O que que eu faço? Eu falei, com experiência que eu tenho um pouquinho, você acredita em Sim. espiritualidade? Eu sou médico. Desculpa, então. Então, encerrou. Ficou Deixa quieto, chateado? Eu falei, deixa não quieto. fiquei chateado, não. Por isso que eu pergunto antes, né? Mas, É a melhor coisa, né? mas eu ouvi você Perguntar antes, porque falando tem na gente. chamada sobre o seu despertar. Você quer contar um pouquinho? Sim, o meio despertar, até para mostrar para as pessoas como é que a gente lidou com o nosso despertar, com os desafios do nosso despertar, até a gente entender, né? Então, eu acho que o despertar espiritual ele começa desde que a gente é criança, de alguma forma, né? Só que vai em estágios diferentes. E aí ele dura para sempre o despertar espiritual, né? Pelo menos do meu ponto de vista, porque aí a gente vai despertando cada vez mais para mais coisas, né? Aí eu comecei, claro, quando eu era criança eu sempre me sentia diferente, acho que muita gente começa assim, isso é um dos sintomas do despertar. Nem todo mundo sente, mas muita gente sente esse sintoma de se sentir diferente, de se sentir, não me encaixo nessa família, não me reconheça, essa aqui é minha mãe, né? Esse aqui é meu pai, eu faço parte disso aqui. Eu me sentia assim, muita gente sente isso, né? Me sentia abandonada, parece que eu tô no lugar errado, isso aqui. E a gente é criança, né? Então foi começando, eu sentia isso. E aí na escola também, mesmo com os amiguinhos, eu pensava, parece que eu tava sempre, sabe aquela pecinha fora do lugar? Tipo, todo mundo é azul e aí tu é, sei lá, amarelo. Sempre assim. E aí começou dessa forma. E eu acho que, assim, um dos maiores pontos importantes do meu despertar espiritual, do meu específico, né? Porque cada um tem o seu jeito, Sim, né? claro.
do meu despertar foi ali quando eu tinha 13 anos, né? Que em vez de as pessoas dizem, eu comecei meu despertar espiritual, comecei a me interessar por espiritualidade, eu fui o contrário, né? Eu fiquei pensando, não, porque eu fui criada como católica, né? E para mim aquilo não fazia sentido. Não tô falando mal da religião católica, mas para mim eu não conectava, não fazia sentido. Que Deus castiga, tem que temer a Deus, Deus é mau. Aí Deus faz uns nascerem pobres, outros nascerem ricos, uns nascerem sem perna, outros nascerem doentes. Aquilo para mim não fazia sentido, sabe? Aí eu disse, das duas, uma, ou Deus não existe, ou Deus é mau. Porque para mim não fazia sentido. Então aquilo ali foi uma parte muito importante do meu despertar por ter dito assim, não, Deus para mim não existe. Aí eu me tornei ateísta, de 13 anos de idade, nem entendia direito das coisas. E foi assim por muitos anos, sabe? Nem não queria, não me conectava com nada de religião, nem nada. Isso para mim não fazia sentido. Eu me afastei total. Então esse período ele foi muito importante para mim porque eu precisava entender outras coisas, sabe? Era difícil porque a família não entendia, né? Tipo assim, como assim tu não acredita em Deus, então tu é do demônio, alguma coisa assim, sabe? E É aí, sempre, desculpa, é sempre essa disputa, né? Se você não é um lado, você é do outro. Você não pode ser isso, neutro. Você não pode ter um caminho do meio, né? isso, e não é porque a pessoa é cética, ateísta, que ela é do mal, que ela deseja o mal dos outros. Tem muita ateísta que faz bem que pessoas religiosas não fazem, né? É isso. Então isso depende do que está dentro de ti. E ali, meus 20 anos, desde adolescente eu sempre tive umas histórias na minha cabeça, assim, sabe? Que eu pensava, vou escrever um livro sobre essa história de período da Inquisição, de outras épocas, sempre tive coisas assim na minha cabeça. E sempre gostava muito das novelas espíritas que passavam na Globo quando era criança. Não sei se tu chegou a ver alguma novela A Viagem, que é uma das mais conhecidas, né? Que é muito. Aquela novela é super espírita, né? E aí eu sempre me interessei por essas coisas. Mesmo sendo cética, uma parte de mim lá no fundo dizia: isso aqui existe. Parecia que era real. Sempre que eu vi algum filme que falava de reencarnação, parecia que era real. Então já estava dentro de mim. E aí, os 24 anos, mais ou menos, eu conheci uma. Eu estava na faculdade de administração, eu conheci uma guria que trabalhava na biblioteca lá, e ela era médium, e a gente ficou amiga, então ela começou a me contar que via espírito, que via aura, que às vezes se sentia mal. Eu super cética, ateísta, eu pensava, será que essa guria é louca? Só pode ser louca. Porque para se exibir para mim, que não é, porque eu sou cética, então para mim não vai. Ela é médium. E aí eu ficava observando ela. Porque ela trabalhava na biblioteca e eu ia acessar os computadores, eu ficava olhando para ver se ela era louca, né? Porque eu queria confirmar se ela era doida. E eu ficava observando ela. E aí eu vi que ela tinha um comportamento normal, de como qualquer outra pessoa. A gente começou a conversar, ficar mais e mais amigas. E aí eu vi assim, bom, se ela não é louca, deve ter alguma coisa aí. Deve ter alguma, deve ser. Será que é verdade? Isso eu comecei a pensar. Porque eu vi que ela era uma boa pessoa, que eu confiava nela, e eu comecei a ver, não, realmente, talvez exista alguma coisa. E aí ela começou a trabalhar como médium numa casa de apometria, sabe? Trabalho voluntário. 6 meses depois, eu estava lá, atuando também como médium dentro da casa de apometria. Foi uma mudança radical, sabe? E então eu comecei assim. Para mim foi bem, tipo, eu comecei já dentro da apometria, que já é um trabalho mais profundo, né? Que é de desobsessão, né? De retirada de espíritos negativos, é um trabalho bem denso, né? Muita gente começa no mais leve, né? E eu comecei assim. Então, a partir dali, que eu comecei a entender o que era o despertar espiritual. Mas mesmo estando ali, ainda sentia as dificuldades, né? E daí a gente começa a se sentir, às vezes, um pouco superior aos outros. Eu sei mais que os outros, pessoas estão perdidas. Isso também faz parte dos sintomas do despertar, porque tem várias fases, né? Vários níveis. E aí a gente começa, eu vou falar, pelo menos comentar um pouquinho aqui, quais são esses sintomas do despertar para o pessoal se Boa. identificar aqui, né? E, como eu disse, alguns sintomas como a ansiedade, que eu sentia muito desde criança, a ansiedade. E são dos maiores sintomas. E um dos pontos de vista espirituais da ansiedade é aquele ponto que a ansiedade é assim. Quando a gente está fazendo aquilo que a gente ama, a gente está feliz. Agora, quando a gente não está vivendo aquilo que a gente deveria viver, dá uma ansiedade, que é o quê? Eu não estou lá. Inconscientemente, a gente sabe, eu deveria estar aqui, mas eu estou aqui. É como se o espírito dissesse, vamos para lá, o espírito, né? O nosso espírito, a nossa parte mais sábia, vamos para cá, e a gente está indo para cá. E isso aqui, ó, gera uma ansiedade.
Gera ansiedade, a pessoa não aguento mais, eu não consigo, eu fico assim, daí a pessoa começa a ter algumas manias de controle, tipo de transtorno obsessivo compulsivo devido à ansiedade, porque ela precisa ter controle de algo, porque ela não está conseguindo entender isso, ela não sabe que existe um espírito ali, que é uma parte dela, né? E aí ela tá assim, né? Meio que indo para um lado e o espírito puxando para o outro. E ela não tem propósito, ela vai vivendo automático, né? Eu vou trabalhar, vou comer, vou dormir, vou casar, vou ter filho, vou fazer umas festas de Deus, sem expandir a consciência, né? Isso aqui é importante, casar, ter filho, sei lá, passear, fazer festa, tudo isso é trabalhar, tudo isso é importante, mas não dá para ficar só nisso, né? E daí dá um desses sintomas, e um dos mais fortes, a humanidade ultimamente tá, o que tem de gente ansiosa, parece que todo mundo tem ansiedade. Eu sempre Todo mundo tive. tem. Eu sempre tive E aí, ansiedade. e como é que foi, como é que tá sendo para ti lidar Você com tá isso? Como é falando, aí eu tô falando assim, cara, tem tudo a ver com. Eu tô procurando um nutricionista, né? Vou amanhã até. Como explicar a minha ansiedade? Acho que é isso que você disse, porque assim, eu hoje, eu queria estar no meu grupo. Eu tinha um grupo de cura, de estudo de cura. Eu queria estar fazendo atendimento, eu não estou fazendo nada disso. E sempre quando eu vou ver um lugar, alguma coisa acontece. Isso desde 2020. E eu falei assim, eu acho que não é para ser. Então, eu tenho que controlar a sociedade. Porque é isso, quando você falou, eu tô aqui, mas eu tenho que estar aqui, eu sinto que isso está acontecendo Sim, muito. exatamente, né? Porque todos nós temos um propósito de vida, né? Não quer dizer que seja uma missão grandiosa, estilo Chico Xavier, nem nada. Pode até ser às vezes, né? Mas a gente tem um propósito. E esse propósito pode ser simplesmente algo seu para evoluir, pode ser só isso, ou várias coisas, né? E se a gente não está cumprindo aquele propósito, porque a gente veio aqui para o planeta, na minha visão, a gente veio aqui para o planeta para experienciar a matéria, para viver isso aqui, para aprender e para desenvolver alguma habilidade, desenvolver algo, sabe? Aí você vem aqui, você antes de encarnar, a gente, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, não sei o quê, vou cumprir essa tarefa, tal e tal. E a gente chega aqui e a gente esquece isso, né? Para poder nascer de novo, senão a gente ia ficar louco, né? E aí a gente tem que esquecer. E aí a gente se perde porque a sociedade não tem uma rede de conhecimento assim desse tipo de coisa, né? É raro encontrar pessoas que tenham noção disso, né? E aí o que acontece? A pessoa chega aqui, ela fica só naquele negócio ali da matéria, sem olhar o que eu vim fazer aqui? O que eu posso fazer? E mesmo a gente que é terapeuta, que é espiritualista, médium, sei lá, a gente passa por processo de ansiedade da mesma forma, como tu falou ali, a gente ainda não está fazendo aquilo que a gente quer, que a gente deveria fazer. E o espírito, sabe? O nosso espírito, às vezes, ele dá uma empurrada dizendo assim, faz de alguma outra forma. Não dá para te fazer tudo aquilo que tu gostaria hoje, mas começa. Digamos, eu sempre dou esse exemplo quando eu vou falar para as pessoas que elas dizem que elas têm sonhos, às vezes assim, não, isso aqui eu teria que ser milionário para fazer esse negócio. Eu não vou conseguir ajudar todas, não, todas as pessoas, não vou conseguir realizar esse sonho muito longe. Mas é assim, digamos que esse sonho que a pessoa tem é para daqui a 5 anos, não é para hoje. E a pessoa já quer começar pronto. E aí eu dou exemplo assim, digamos que o teu sonho é construir um hospital, e deve ser o quê? Construir um hospital, digamos que deve ser uns 10 milhões, deve ser mais que isso, eu acho, né? Uns 10 milhões de reais para construir um hospital, esse é o teu sonho. Não vai conseguir realizar isso hoje, se tu não é milionário. Como é que tu vai fazer? Então, não, Verdade. aí a pessoa, mas eu preciso, esse é o meu sonho, então não vou nem fazer, não vou conseguir. Como é que tu pode começar hoje para chegar lá? Daqui a pouco, como eu disse, fazer medicina, daqui a pouco fazer algum tipo de terapia, né? Ser um terapeuta, ou daqui a pouco começar levando conhecimento para as pessoas, o que, que tu pode fazer hoje para um dia realizar aquele sonho. Então, quando a gente olha para o hoje e começa a focar aqui, fica mais fácil essa ansiedade, ela diminui. O que, que eu posso fazer hoje? Eu ainda não posso realizar aquele trabalho que eu gostaria. Eu gostaria de fazer presencial, mas não dá para fazer presencial porque tem pandemia. Não dá para fazer online, não tem o Zoom, essas ferramentas. O que que tu pode adaptar hoje, sabe? Às vezes a gente pode adaptar de alguma forma ou de outra. Então a gente, isso para todo mundo, né? O que que a gente pode fazer para realizar aquele nosso sonho hoje? O que que eu posso começar fazendo hoje? O que que eu tenho? Que conhecimento que eu tenho hoje? Sabe?
Quando eu comecei a atuar como terapeuta, eu pensei assim, eu não tenho todas as técnicas e todos os cursos holísticos que eu gostaria de ter. Não tenho. Eu recém estou começando, né? Nem tinha ideia de ser isso. Eu achei que eu ia fazer só trabalho voluntário e tal, como médium, e não ia fazer isso para viver disso, né? Mas aí eu disse, bom, eu tenho curso de apometria quântica, eu tenho o curso de apometria mediúnica e tenho o curso de Reiki. Já posso começar com isso, né? Eu vou atrair as pessoas que precisam daquilo que eu tenho. Aí um dia eu vou fazendo mais. E eu posso fazer hoje. E daí cada um vai ter a sua vivência, né? Então cada um tem que descobrir o que eu posso começar hoje. E por que eu tô falando isso? Porque é muito importante, porque muita gente sente ansiedade, muita gente está nisso aqui, ó. E isso é muito importante no despertar espiritual, um dos pontos mais fortes que a gente. Como lidar com os desafios do despertar espiritual, que é o tema da live de hoje. Que um dos desafios é esse: a pessoa não tem propósito. Ela está trabalhando com uma coisa que ela não gosta, ou trabalhando com algo que ela gosta, mas não do jeito que ela gostaria de fazer. Que nem eu tinha uma cliente que ela trabalhava com empresas, ela era consultora de empresas. Só que o que ela queria era fazer consultoria de levar autoconhecimento e espiritualidade para as empresas. E ela não estava fazendo isso. Ela estava trabalhando com as empresas que não estavam abertas para isso. Então eu disse para ela, vai focando devagarinho, buscando empresas assim, que de pessoas que querem, que são mais espiritualizadas, vai devagarinho levando isso. Vai aos pouquinhos levando para lá. Sabe? A pessoa não é para Então trocar de uma hora. acrescenta, né? Acrescenta um pouquinho algumas palavras, algumas coisas. Quando eu vejo, já monta já o. Não tô querendo ensinar, não, mas assim, é. Quando a gente tem um trabalho, aí eu quero falar isso, mas eu não posso falar, então vou falando aos pouquinhos aqui para ver como é que vai ser a reação, como é que as pessoas vão receber. Gente, quem ainda não segue a Maharesh, aqui ao lado do ao vivo, é só clicar, vai descer o nome dela e seguir. Desculpa, pode continuar. Isso, tudo bem. E aí, eu vou dar um outro exemplo muito importante para isso, porque propósito de vida é essencial, porque se eu não estou vivendo aquilo que eu vim viver, e agora eu estou citando exemplos de trabalho, né? Mas não precisa ser trabalho, pode ser evolução pessoal, evolução espiritual, pode ser trabalho voluntário, pode ser evoluir, perdoar alguém, então cada um vai ter que descobrir o seu propósito, né? Mas eu vou dar um outro exemplo de uma outra cliente minha, que ela queria muito, ela queria ter, como é que se diz, uma fundação para ajudar as crianças carentes, né? Essas crianças que não têm acesso à escola direito, que vivem na extrema pobreza. Ela queria ter uma fundação. E ela sempre dizia, mas eu não posso fazer, eu preciso ser milionária para fazer isso. E eu disse, mas o que tu pode fazer hoje? Por que tu não vai fazer um trabalho voluntário num orfanato? Leva conhecimento para as crianças do orfanato. Vai uma vez por semana. Ou aluga uma salinha pequena, que tu paga um aluguel pequeno, de só uma salinha que paga só uns R$ 500 de aluguel, e abre ali, tipo, não digo uma escola, mas uma coisa no contraturno da escola, para as crianças irem lá aprender alguma coisa, irem, sei lá, fazer arte, esporte, uma coisinha pequena, começa pequeno. Isso é algo que eu recebo muito dos meus guias, dos meus mentores, começa pequeno. Para que igreja? A gente fica assim, ai, não, não é tudo ainda, começa pequeno. E quando a gente começa pequeno, fica mais fácil, alivia a ansiedade, eu não posso começar pequeno, né? Aquela coisa, né? Quando a gente começa uma caminhada, ou a gente que é terapeuta no início, você vai atender o que uma pessoa lá de vez em quando, até o pessoal ver que o teu trabalho é bom. A gente começa pequeno. Eu digo isso porque é muito importante as pessoas saberem que a gente tem que começar pequeno. Ah, mas o fulano postou um vídeo, já tem 10 milhões de seguidores da noite pro dia, o outro ganhou não sei quanto de doação, o pai do fulano deu um monte de dinheiro para ele fazer. Tem gente que acontece isso, que é do dia para noite sem precisar fazer nada? Tem. Só que não é para todo mundo, nem todo mundo tem essa coisa. Então, se a gente não tem, a gente vai desistir de fazer? Aí, ó, dá mais ansiedade ainda. Começa. O que eu posso fazer hoje? Ah, hoje eu posso estudar, vou cuidar de mim, vou fazer terapia, sabe? Eu vou lá no psicólogo, vou fazer uma limpeza energética, vou estudar os livros espiritualistas, vou buscar autoconhecimento e aí daqui a pouco começa a vir esse propósito. Sem autoconhecimento não vem o propósito. Porque a gente não sabe nem quem a gente é direito. Quem eu sou? A É gente é verdade. aquilo o que os nossos pais nos fizeram ser, porque nos criaram dessa forma. O que a sociedade diz que vem as crenças limitantes, né? Você é assim, você não é capaz, você não pode, sabe? É só o fulano lá que pode, é só quem é assim que pode. Ah, então não posso fazer. E a gente vai se encolhendo.
né? E não se abre. Eu costumo dizer, As pessoas Mar, que isso que tudo que você está trazendo é muito legal quando a gente tem a consciência que a gente está aqui para cuidar do ego humano. Então, quando a gente cuida do ego humano, a gente tem que ficar neutro. Quando a gente fica neutro, tudo aquilo, o meu caminho é ali, como você falou, né? Quero ter um hospital, mas às vezes, como você falou do espírito que separa, né? O seu caminho é outro. E quando você está neutro, você como consegue enxergar que seu caminho é outro, tudo acontece. Aí você consegue o dinheiro, como você falou, aparece o dinheiro, aparece a doação, as coisas acontecem, e quando eu fui para o meu despertar, eu não tinha trabalho, cheio de dívida, não tinha nada, totalmente desanimado. Foi depois, eu estava com uma depressão e síndrome do pânico. E em meses começou a entrar dinheiro na minha vida sem eu estar trabalhando. Aí eu falei, caramba, que coisa louca isso, né? E depois, quando eu comecei Sim. a trabalhar, eu falei assim, eu não sei cobrar. Tem aquela crença limitante, né? Quanto eu Uhum. cobro? Tem que ser 8. Então eu vou cobrar 53, porque 5 mais 3, 8, R$ 53. Eu falei, não, eu cobro 70. E aí comecei a trabalhar, e as pessoas, 70, toma 120. Toma não sei o que, eu falei assim. Aí uma mulher, eu fui fazer barra de access. E ela falou, o seu potencial tu pode cobrar tanto. Eu falei, que é isso? Ninguém cobra isso, que absurdo, não sei o que, eu fiquei em pânico. Aí eu fui com o pêndulo. E aí eu cheguei a 350, 2 dias de atendimento. E aí começou a vir gente. Então, é isso que você está trazendo para a gente, né? Quando a gente consegue diminuir a ansiedade, porque naquela época eu não tinha tanta ansiedade, né? E você Sim, deixa fluir, as coisas acontecem. exatamente, né? E isso que tu tem falou, que isso que tu falou é muito importante, porque a gente precisa. Ai, me deu um branco agora que Ficar eu neutro, notei um outro negócio para falar. Hã? ficar Sim, neutro, tu falou em ficar cuidar do neutro. ego humano. Ah, sim. Lembrei, o que que a gente precisa? Aceitar as coisas como elas são quando a gente não consegue mudar. Porque às vezes eu quero muito algo, eu quero tanto aquilo, mas aquilo por algum motivo não acontece ainda. Às vezes porque não é o caminho, ou às vezes que não está no momento. E aí é um desafio para a gente aceitar, tipo, olha, mas eu quero tanto aquilo ali. É um desafio para a gente aceitar e dizer, tá, tudo bem, eu quero, mas se eu não estou conseguindo agora, o que que eu posso fazer para conseguir? Mas eu não vou viver só no amanhã, tipo, eu quero aquilo e aí o hoje. Eu vivo hoje e vou buscando um pouquinho alcançar aquilo que eu quero, mas hoje eu ainda tenho, eu já é isso que eu tenho. E fazer esse processo de aceitação, começar a dizer para si mesmo assim, se for para mim isso aqui, vai acontecer, eu vou continuar buscando e aquilo vai chegar para mim. Né? Então aceitar, porque assim, a gente quer controlar tudo, né? Ah, eu quero que as coisas sejam do meu jeito, quero que seja assim, quero que seja tal dia, tal hora. E aí vem o universo e mostra, ó, não dá para controlar. Sabe o que o E aí universo eu está me só mostrando? Desculpa. O universo está me pode mostrando essa falar. semana. Semana não, já tem umas semanas, umas 2, 3 semanas. Que é para eu esquecer um pouco os amigos. Aí, porque, assim, combina com os amigos de infância, vamos nos encontrar? Não, vamos. Aí não acontece. Aí os amigos do grupo de cura, vamos nos encontrar? Não, não. E aí eu fico ansioso. Por que que não querem? E talvez já não precise mais desse encontro, dessa forma que eu quero, do meu jeito. Pode ser que seja de uma Sim. outra forma, né? Pode ser que aconteça, deixa rolar. E eu falei, então vou deixar de lado assim, um pouco. Pode ser que a partir disso vai surgir uma oportunidade para te experienciar outra coisa, né? É Porque o isso. universo ele nos dá oportunidade. Foi o que você falou, É, né? Que a gente acha que é aquilo, aquilo, aquilo. E quando eu visualizo isso, eu fico imaginando eu subindo uma colina, puxando um monte de coisa. Aí eu escuto assim: solta, deixa isso, sobe você sozinho, vai pra colina sozinho. Aí, pô, caramba, isso. tem que trabalhar isso em mim. Às vezes, e agora isso que tu falou, vou aproveitar esse gancho, porque assim, sabe antigamente, milhares de anos atrás, séculos atrás, o que que as pessoas faziam? O retiro à montanha, né? Eles faziam um retiro para a montanha. Ah, eu vou lá passar 40 dias meditando no topo da montanha, só eu sozinho,
Isso era muito comum para algumas civilizações, algumas sociedades, inclusive os indígenas aqui, né? Ah, tem que passar pelo processo de autodescoberta. Vou lá no meio do mato, numa montanha, sozinho, vou levar só uma faquinha. Era assim que as pessoas faziam o despertar delas. Né? Elas iam meditar ou fazer alguma coisa assim, um retiro na montanha. Nos dias de hoje, na nossa sociedade, ainda existe esse processo do retiro da montanha. Só que o que acontece? A gente tem que trabalhar, tem que pagar os boletos, né? Tem que ir para a escola, tem que cuidar, sei lá, dos filhos, tem que cuidar da casa. A gente não consegue sair, agora eu vou fazer o meu retiro na montanha. Não tem como, tem que trabalhar, tem que viver aqui. A maioria das pessoas não consegue. Mas ainda existe esse chamado para o retiro da montanha. Daí o que acontece? Os amigos param de entrar em contato, a gente não quer mais conversar com ninguém, ou a gente parece que os amigos somem, ah, não tenho tempo, não vai dar, tem que fazer, não dá certos encontros, os relacionamentos travam, dá problema com família, às vezes a pessoa até perde o emprego, é tipo assim, é o chamado, eu brinco que é o retiro da montanha te chamando para um momento de olhar para dentro. Por quê? Se você não tem amigo, não tem um relacionamento, não tá com problema com a família, tá desempregado, o que acontece? Tu vai ter que olhar para ti. Tu não tem outra escolha. Tu tá sozinho, vai ter que se olhar. E esse é o chamado, eu preciso olhar para mim, e a maioria das pessoas não se dá conta que, ó, tu não tá olhando para ti, então o universo faz esse movimento, na verdade, não que alguém faça isso contra nós, a gente mesmo vai levando esse movimento para acontecer. E aí a gente começa a ficar sozinho. Aí quando tu olha para ti, tu entende o porquê que aquilo está acontecendo, as pessoas começam a voltar, ouvem novas pessoas, porque tu muda a tua forma de enxergar o mundo. Isso é uma das coisas que acontece com muita gente. O desemprego, quando bate o desemprego, tava trabalhando, de repente fui mandada embora. De repente não consigo emprego. Olha para ti. Olha para dentro de ti o que está acontecendo. Porque às vezes tu vai numa entrevista, por que o outro é escolhido e tu não? Por que passou um monte lá e tu tinha tudo para passar naquela entrevista, por exemplo, sabe? Tem que olhar para dentro de si. O que tá acontecendo que eu não consigo fluir, sabe? E eu achei muito legal isso que tu trouxe, que é importante, isso também é uma fase do despertar. Que deixa a gente meio solitário mesmo. Não sei se é isso que está acontecendo contigo, mas eu Não, lembrei de trazer isso tem para as até outros pessoas que terapeutas falando que estão acontecendo com eles também. é, É. comigo isso aconteceu várias vezes, assim, eu nunca tinha entendido, aí me veio isso, cara, é o teu retiro na montanha, sabe? Pô, é verdade. E desapegar E disso também, né? Dessa questão, se isso está te deixando ansioso, se isso está atrapalhando, se as pessoas não querem estar com você, ou até mesmo tem muito essa questão também, né? Falando de despertar, que muita gente não conhece, que é a frequência vibracional. Às vezes você vibra numa forma que você deixa outra pessoa mal. E aí, eu já falei aqui nas lives, aí as pessoas falam assim, ih, tá com uma energia ruim. Não é, às vezes, né? Não é uma energia ruim, é que você está com uma energia tão alta que eu tenho essa experiência, porque no meu grupo eu fui aumentando a energia da ancoragem do trabalho de cura e tal. Eu falei, vou aumentar mais, vou aumentar. Quando eu aumentei um certo nível, todo mundo que foi servir teve um sonho, teve noite estranha, teve viagem astral, teve não sei o quê. Ele falou, o que que você fez ontem? Todo mundo, o que que você fez ontem? O que que você fez ontem? Eu falei, levei um pouquinho. Não é uma coisa ruim, só que é uma energia desconhecida para muita gente. Então, às vezes, vamos almoçar, e você está lá tudo feliz, né? Você está com uma luz diferente, com uma energia, aí a pessoa está comendo assim. Porque ela está sentindo alguma coisa que ela não sabe o que que é, que ela ainda não alcançou. E a gente que entende um pouquinho, fica até mais compreensível. até porque a luz, a frequência vibratória da luz é muito forte, e quando a pessoa está muito densa, a luz pode, entre aspas, fazer mal. Não que ela faça mal, mas ela é muito intensa, porque a pessoa está muito no escuro. Sabe quando tu tá no escuro e de repente vem aquela luz forte, assim, tu não consegue nem abrir o olho? É tipo isso. A luz, a frequência, porque assim, a densidade, ela é mais lenta e pesada. A luz é rápida e leve. Então imagina um negócio vibrando rápido e a outra pessoa devagar. Isso faz, entre aspas, mal.
Por isso, algumas pessoas, quando vão entrar dentro de um centro espírita, uma casa de umbanda, um templo espiritualista, um templo budista, qualquer coisa assim, e aquilo está numa frequência alta, e a pessoa está muito densa, ela entra lá, ela começa a se sentir mal, mas não porque o ambiente está fazendo mal para ela, é porque ela não está dando conta da quantidade de luz que tem lá dentro, Legal isso que você né? trouxe, que até para avisar para as pessoas que estão despertando, que já está começando a se conectar, para cuidado com o ego. Eu me lembro que no meu atendimento foi uma mulher e ela entrou assim. Quando chegou lá dentro, ela ficou corcunda. Ela ficou assim. Eu ofereci também, ela falou, não estou aguentando essa energia daqui. Eu falei, mas você não se preparou? Você não, você não veio sabendo que coisas acontecem? Não, mas eu não conheço essa energia. Aí, olha, você tem que trabalhar ela, porque não, eu sou médio, eu sou não sei o que, mas é isso exatamente que você falou. Tem lugares que a energia é muito alta. Lá nesse lugar que a gente trabalhava com cura, o pedreiro veio reclamar assim, por que o meu celular não está funcionando aqui? Ele está trocando o piso. Eu falei, tem uma energia aqui, uma energia de cura, que não sei o quê. Ele ficou o dia inteiro com raiva. O dia inteiro, mau Olha, humor, o dia inteiro, e não voltou no dia seguinte. Aí tu explica para a pessoa, ó, é normal, fica quietinho, respira fundo, respira essa energia, tenta se equilibrar com essa energia. É um pouco difícil, né? Mas para quem nunca ouviu falar disso. isso. E também pode ter a ver, além da pessoa, porque a gente tem as nossas questões, e essas nossas questões muitas vezes pode atrair espíritos que a gente chama de espíritos perdidos, espíritos obsessores, que são seres, nem sempre são malvados, são pessoas, são espíritos morreram e estão perdidos por aí, eles se grudam sem querer na gente, né? E aí o que acontece? A pessoa que não tem noção disso, ela sem querer está sendo influenciada, né? Ah, não vai lá naquele lugar, não faz isso, ou come isso, ou bebe demais, além da conta, sabe? E aí a pessoa está sendo influenciada, tipo, muitas pessoas estão passando pelo despertar, o espíritozinho, que às vezes é um espírito, pode ser um espírito ali que está se querendo se vingar da pessoa, o que acontece, né? Está ali influenciando a pessoa. Para ela não ir no centro espiritualista, para não ler o livro espiritualista, para não assistir uma live, sabe aquela autossabotagem? Poxa, hoje eu tenho. Isso acontece, eu vou até assistir uma live, ou vou fazer um curso, vou, sei lá, vou ir na academia que seja. Aí acontece alguma coisa, dá um acidente de carro, a pessoa não consegue ir, ela quebra o celular, perde a chave, começa a acontecer um monte de coisa que impede a pessoa de ir até lá. Que tem a ver, não só ao ser estar ali influenciando, mas a pessoa está conectada, está aberta não. Ela mesma atraiu aquele ser, por causa das coisas que ela tem dentro dela. Então, o ser é malvado, mas o que te fez atrair aquele ser? Então, isso acontece muito, que são as influências, né? Eu E tive aí uma faz com que a experiência, pessoa... Pode falar. desculpa, eu tive uma experiência. Um amigo falou assim, você tá indo, toda quinta-feira você tá indo num lugar à noite, onde que é? Aí eu falei, tá uma horta esotérica, você quer ir? Ah, quando você for, você me chama. Aí foi o dia, e ele reclamando da vida no meio do caminho. Falei, cara, faz o seguinte, relaxa, respira. Chega lá, você vai receber um passe, talvez uma orientação. Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, que 2 minutos depois, do nada, ele começou a sacudir a cabeça e a mão assim, e começou a gritar, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu falei, calma. Eu fiquei muito assustado com aquilo, sabe? Eu não vou, eu não vou. Saiu correndo. Aí eu cheguei lá, falei para as pessoas, eu falei, aconteceu uma situação, aí falou assim, é porque ele estava acompanhado, e quem estava acompanhando ele não queria que ele viesse aqui. Tu vê que a pessoa ficou fora da casinha, tipo, sem motivo, né? E ficou meio fora da casinha. E tu não precisa ser médium assim para sentir as influências, porque na verdade todo mundo é médium em algum nível. A gente sente, todo mundo sente energias, todo mundo sente, só que de forma a gente não sabe que está sentindo, porque a gente não sabe como é que a maioria das pessoas não sabe como funciona. Então a gente é influenciado pelas energias das pessoas, pelas energias dos seres, né? Então, até isso é um dos outros sintomas sintomas de despertar de certa forma, porque assim, ó, quantas vezes as pessoas estão captando o pensamento, a frequência do pensamento das outras, os sentimentos das outras pessoas achando que é delas.
E aí tu tá ali de boas e de repente tu começa a sentir uma tristeza, começa a vir um pensamento ruim, e na verdade é das pessoas que estão à tua volta ou dos espíritos que estão à tua volta. Isso chama de mediunidade de claricenciência que todo ser humano tem, só que num nível, na maioria das vezes, muito pequeno, mas isso é uma das coisas que está aumentando cada vez mais nas pessoas, que é essa mediunidade de claricenciência, também conhecido como empatia. Sabe quando tu vê um filme triste, tu chora? Ai, que triste, o cachorrinho do filme morreu. Isso é empatia, porque tu sente a dor do outro. E isso é a mediunidade de claricenciência. Quando tu vê uma pessoa chorar, tu não fica, a não ser que tu seja um psicopata, tu vai olhar para a pessoa, tu vai ficar, tu vai sentir aquilo. Por quê? Todo mundo tem isso. Só que o que as pessoas não sabem é que elas absorvem aquilo do outro, para elas. E isso acontecia muito comigo quando eu era adolescente. Por isso que eu vivia com depressão, eu vivia triste, desanimada, porque eu absorvia tudo que era das pessoas, porque eu tinha muito forte essa mediunidade. Eu não sabia, porque sempre esteve ali comigo, desde que eu era criança o tempo inteiro. Não foi uma coisa que se abriu, foi uma coisa que esteve ali muito forte. E isso acontece com muita gente. E aí, o que que acontece? O que que acontecia comigo? Eu ia no ônibus ou andava na rua, isso na época eu não sabia, né? E daí daqui a pouco passava uma pessoa que sentada no ônibus do meu lado, estava sentindo alguma coisa e eu sentia também. Eu não sabia que eu estava, eu ficava triste, ficava desanimada, ficava irritada do nada, sempre carregando isso. E aí o que acontece? A energia ficava em mim, porque eu não mandava ela embora, eu não sabia que não era minha. Não tinha porquê. Então, muita gente que está passando por muitos processos depressivos, não todo mundo, óbvio, processos depressivos, tristeza, muitas vezes está absorvendo isso das outras pessoas, né? Você Quando eu sabe... me dei conta, Desculpa, pode pode falar. continuar, pode continuar. Não, eu lembrei, você falou, eu lembrei do atendimento que eu tive de uma senhorinha que ela veio, você olhava para ela tudo o que não era dela. Por exemplo, assim, por que a senhora está preocupada com uma gravidez? Ah, porque a minha neta está grávida e eu estou preocupada com ela porque ela é nova, muito nova para isso. Sim, Por que a senhora está preocupada com um cavalo? Ah, porque meu neto inventou de comprar um cavalo. Eu falei, nossa, você vive a vida dos seus netos. E acho que é sim, exatamente isso, né? Ela está depressão, triste por causa do que os netos estão fazendo. exato. Isso é uma das coisas que a gente se preocupa tanto com o outro, né? E daí, quando eu me dei conta, isso muitos anos depois, acho que quase 30 quando eu me dei conta que eu tinha essa mediunidade, que eu tinha essa habilidade de sentir o que o outro sente. Quando eu percebi, eu entendi, eu disse, gente, agora por isso que eu vivi a vida inteira assim, porque eu estava absorvendo aquilo que era do outro. E agora eu estou sentindo, essa pessoa, eu estou me sentindo assim, de repente, eu estou sentindo exatamente a mesma coisa. Estou com dor na barriga, eu também tô com dor na barriga. E eu não tava. Tô com dor, não sei, eu também, cara. Eu comecei a sentir, a perceber. Até hoje isso acontece comigo. Mesmo eu tendo todas as terapias para ajudar, até hoje eu sinto a energia da outra pessoa, só que hoje está cada vez mais consciente, eu digo, isso aqui não é meu, porque eu entendi, né, que isso aqui não é meu. E aí é uma mediunidade que é importante, porque porque a humanidade não tem muita, a humanidade não, muitas pessoas na humanidade não têm empatia com o outro, né, com o outro ser humano, aí vai lá, faz guerra, a outra tá passando fome na rua, tô nem aí, sabe? A sociedade, o político faz isso, aí alguns profissionais fazem aquilo, um monte de muita coisa negativa acontecendo. Agora imagina, por exemplo, essas pessoas que fazem guerra, vou botar uma guerra lá naquele país. Imagina se essa pessoa tivesse essa habilidade de sentir o que o outro sente. Ele ia sentir toda aquela dor da guerra e ela, não, vamos cancelar essa guerra agora porque é muito ruim, não quero. E isso faz parte do processo do despertar e dessas ondas de despertar, porque quanto mais empatia e claricenciência, quanto mais a gente sentir o que o outro sente, menos mal a gente vai fazer pro outro. Porque eu tô sentindo. Aí digamos que eu vou ali, eu vou passar a perna nessa pessoa, vou tirar vantagem, sabe? E aí tu começa a se sentir culpado, tu começa a se sentir mal pelo que tu fez, tu nunca mais vai fazer aquilo. Tu não Muito, vai fazer. muito legal você trazer isso, porque na live de domingo eu falei sobre sentir ou julgar. Quando você sente outro, no meu grupo lá de cura, de estudo de cura, eu falava muito para vir para cá, sente, não julga. Eu não vou atender essa pessoa porque é para vir para cá e se doar. E eu até falei com o pessoal de fazer o encontro no Zoom,
para fazer mais. Eu fiz exercícios sobre o sentir, mas eu tive que apagar porque eu mostrei fotos de pessoas, né? Para trabalhar também um pouquinho a mediunidade. E as pessoas gostaram. E eu acho que é exatamente isso, a questão do sentir. O sentir é muito importante. Quando a gente treina sempre o sentir, essa questão que você trouxe pra gente sobre eu sinto no meu corpo, se você treina, você já bloqueia antes de chegar. Você sente que está vindo. Aí, de onde está vindo? Opa, aquela pessoa está com dor no estômago. Isso é muito Uhum. legal. Você trabalhar isso. Opa, aquela pessoa está com dor de cabeça. Não precisa mais vir para mim. Quando a gente trabalha essa questão de sentir. Muito legal trazer isso. Muito obrigado. A Tem duas Maria pessoas que falou, falaram ali a Maria falou, que eu vivo assim, sinto muita dor do outro. Para mim, todas as pessoas eram assim. Eu também acreditava nisso. e é importante falar para essas duas pessoas e para as outras que estão assistindo que também sentem isso, que como é que a gente faz para não ficar absorvendo a energia do outro, né? Uma das coisas é observa como é que tu estava. A autoobservação ela é essencial. De repente tu tá sentindo alguma coisa, te observa. Eu estava assim há um minuto atrás, do nada eu fiquei assim. Quem é que tá à minha volta? Será que tem alguém aqui à minha volta? Tem alguma pessoa? A outra pessoa tá sentindo aí? Eu tô sentindo, mas eu preciso sentir isso, né? Eu tenho, porque a outra pessoa está sofrendo, sabe quando tu vê um amigo sofrendo e tu quer ajudar? Aí o que que eu posso fazer por esse amigo? Posso fazer? Vou conversar comigo. Posso? Vou lá e converso. Agora não, mas eu queria ajudar ele a resolver o problema. É muito quando a gente quer ajudar o outro a resolver o problema, tu pega para ti. Tu pegou toda a dor do outro e pegou para ti. Tu Se carrega envolve. a dor do outro. E isso acontece muito com mães e pais que se preocupam exageradamente com os filhos. Meu filho está sofrendo, se separou da esposa e agora, meu Deus, ele, como é que ele... Uma vez uma mãe, uma cliente minha, uma amiga minha, me ligou, desespera, meu filho se separou da esposa, ele tá mal, eu não sei o que eu disse. Eu disse assim para ela, ele não tá morrendo. Ele se separou da esposa, ele tá triste, ele vai passar por isso, tá tudo certo. Não tem problema, ele não tá. Se ele tivesse num processo de suicídio, aí precisaria levar ele para uma clínica, às vezes internar, não tem o que fazer. Mas ele não tá morrendo, ele tá ali. Ele se separou. Tu vê que tu tá. Eu disse pra tu tá absorvendo tudo isso. Não precisa disso. Na verdade, quem tá precisando mais de ajuda é tu. Ele nem tá precisando tanto de ajuda assim. É mais é tu. Tu tá absorvendo a tristeza dele, mas ele consegue lidar com a tristeza dele. E isso é uma coisa muito importante. A dor daquela pessoa, ela tem condições de lidar. Ela até pode se perder naquilo, mas ela tem a força necessária para lidar com aquela dor. Às vezes a gente não tem. Sabe o trauma do outro, que o outro sofreu um trauma, que às vezes aquele outro dá conta de lidar. Tu não daria conta de lidar aquele trauma. Então, se tu absorve a energia do outro, eu quero ajudar a resolver, o outro está sofrendo, tu não consegue lidar com aquela dor, porque tu não foi preparado para lidar com certas dores. Por isso que tu não passou por aquilo. Então, uma das coisas é observar. Tudo bem, o que que eu posso fazer pelo outro? Isso aqui eu posso fazer. Não, isso aqui é além da conta. Eu fazia muito isso de querer ajudar demais todo mundo. Não, deixa que eu procure aqui na internet, eu pesquiso esse negócio para ti. Deixa a pessoa pesquisar, poxa. Deixa a pessoa ir atrás. Ó, diz, por que tu não pesquisa sobre isso? Deixa a pessoa pesquisar. Esse é um exemplo, né? Eu fazia tudo, né? Eu fazia tudo pronto, entregava tudo pronto para a pessoa. E aí a gente tira a oportunidade do outro de evoluir. Então, uma das coisas é olhar. No início não vai ser fácil, né? A gente não vai conseguir separar o que é do outro de forma rápida e fácil. Demora um pouquinho. Porque tu tem que entender isso aqui é do outro. E uma das coisas que tu tem que entender, se o outro tá passando por isso, é porque ele precisa passar. Faz parte do aprendizado. Porque assim, a gente tem duas formas de aprender, né? Pelo amor ou pela dor. Se a gente não aprende pelo amor, acontece alguma situação dolorosa. Porque a gente não tá buscando um caminho de evolução, aí vem a dor para tipo assim, olha para isso agora. Vai ter que olhar. A tua vida tá ruim, o negócio tá ruim, porque na dor a gente para olhar, né? Opa, nunca mais quero sentir a dor. O que eu posso fazer para sair disso? Então, às vezes o outro tem que passar. Às vezes, infelizmente, o outro tem que passar, às vezes, por determinadas dores, né? E às Para vezes, poder. desculpa. Pode. Não, Não, pode falar. e às vezes também, por experiência, a gente pode sentir o ódio do outro, a raiva, pensamentos cruéis, e a gente tem que, não é só dor, sentimento. Às vezes, você tá andando na rua e tu tem um sentimento ruim, você fala assim, "Ué, mas eu não penso nisso." Aí tu olha, ou é algum obsessor, alguma coisa que tá ali, ou é alguém daquele ambiente que tá pensando daquela forma.
Porque são, Isso, é verdade. você pode ver que a questão do medo coletivo, quando começou a questão de guerra, começou a ser tudo assim, todo mundo começou a ter um medo coletivo e ter sonho parecido, sabe? E aí todo mundo começou a entrar na mesma frequência. E aí você literalmente sente que o outro está sentindo e fica vibrando naquela energia. E hoje em dia, para a gente cuidar, se conectar com o nosso despertar, a gente tem que olhar bem para isso, para esse coletivo. Uhum, porque a gente é um organismo, né? A gente, os seres humanos, a gente tem um inconsciente coletivo, como tu falou, tá todo mundo conectado, a gente não tá separado. A gente não vê, mas a gente é energia, a gente é átomo. Então, o átomo é energia aqui, frequência, na minha frequência, tua frequência, a gente sente tudo. E isso se espalha, o inconsciente coletivo se espalha, que nem tu falou. Eu, Isso é muito importante nessa época, né? sabe onde eu vi isso? Me veio isso ontem, vou dar um spoilerzinho aqui. Assistindo o filme do Elvis, que aí ele começa a dançar e de repente tem uma histeria coletiva. As mulheres começam a ter um comportamento que nem elas sabem. E aí uma começa a gritar, a outra começa a gritar, e começa. Aí vai todas. E todo mundo fica olhando assim, o que está acontecendo com essas mulheres? E aí é o coletivo, né? Sabe? Todo Sim. mundo entrou naquela energia ali do cara dançando lá na década de 60 daquela forma. E eu falei, nossa, isso É aí é isso, é histeria muito. coletiva. Isso aí acontece muito. Quando a gente vai num show, a gente não se sente uma animação, porque é uma animação tão forte que tu não sentiria se tu estivesse ali sozinho. Que é um monte de gente animada, Você sabe, sabe? quando eu era adolescente, 16, 15 anos, por aí, 16 anos já pro Maracanã sozinho, olha que louco. E quando tinha um clássico, né, que era o chamado Clássico de Milhões, no Maracanã, que era Vasco e Flamengo, e quase 100 mil pessoas, ou 100 mil pessoas na época que não tinham feito a obra ainda, quando as duas torcidas cantavam, parecia que tinha um fogo saindo da sola dos meus pés, assim, e que eu ia subir. E aí o que eu fazia? Eu sentava e me segurava nas pessoas que estavam ao meu lado, assim, sem conhecer. Porque a sensação era que eu ia levitar, que eu ia subir com aquela energia de tanto ser humano pulando, contente, feliz que o jogo ia começar. Que eu falei, eu não entendia aquilo. Hoje em dia eu entendo, né? Mas eu não entendia aquilo. Eu falei, cara, eu sou realmente maluco. Como assim? Você Parece que eu vou virar um foguete. É aquela frequência. Eu me conectava com aquela energia. É muito interessante isso, falar, despertar sobre isso. pode. Isso é muito para tu ver assim, que o despertar ele tem diversos sintomas. E nem todo mundo passa por todos os sintomas, mas ele tem diversos. E um deles é a pessoa achar que ela tá ficando doida, e não porque ela tá vendo coisas. Tem gente que começa a ver do nada, assim, espírito, energias, ouvir coisas. Mas tem outras pessoas que elas se sentem como se elas estivessem enlouquecendo, porque a gente tem os corpos espirituais, né? Tem o corpo mental superior e o corpo mental inferior. E o chakra frontal, esse aqui do terceiro olho, que é onde a gente tem a intuição. E se a gente não busca autoconhecimento, a gente não busca estudar, desenvolver o nosso cérebro, e isso é muito científico, porque assim, o nosso cérebro, os nossos os nossos neurônios, eles fazem sinapses, de acordo com aquilo que a gente vai vivendo. Isso é científico, né? E essa sinapse, se a gente faz a mesma coisa todo dia, o cérebro vai seguindo sempre aquele mesmo caminho. E aí faz com que o cérebro, se a gente não estuda, a gente não exercita o conhecimento, não busco estudar, não busco pensar, como é que eu posso resolver questões? O cérebro se torna, entre aspas, preguiçoso. E aí ele não sabe como resolver nada. Porque a gente não está buscando, a pessoa só trabalha, só come, só dorme, só assiste TV. Fazer isso é bom? Pode fazer, mas se ficar só nisso, o cérebro não dá conta de algo novo. E aí, quando começa a passar essas energias, quando começa a acontecer coisa, a pessoa não consegue pensar, ela não consegue raciocinar. E aqui o chakra frontal está sujo, bloqueado. O cérebro não consegue dar conta das novas informações que estão chegando. A pessoa não consegue lidar. Como é que eu saio dessa ansiedade? Ela não consegue nem pensar no simples, no óbvio. Porque o cérebro, e não é só espiritual, é físico, o cérebro não consegue desenvolver a Lene, porque ele não consegue entender novas possibilidades. Porque a pessoa que fica fazendo sempre a mesma coisa, o cérebro fica por ali, e aí tu não consegue. Então, se a gente não desenvolve, porque o nosso cérebro é tipo um músculo, a gente tem que desenvolver esse músculo, exercitar ele, né? Através da leitura,
através de olhar tipo filmes e séries diferentes, coisas assim que fazem mais pensar, não só para distrair, mas para começa a pensar sobre a vida, pensar sobre as coisas. Olha que interessante isso, tentar resolver solucionar um problema. Muitas pessoas, às vezes, elas não buscam resolver os próprios problemas, sempre vão atrás de alguém. Ai, mãe, como é que faz isso? Pai, como é que faz isso? Amigo, como é que faz isso? Ela não pensa, ela não esforça o cérebro. E aí acontece, chega uma hora que, no processo de despertar, o cérebro dela não sabe como resolver aquele novo problema que está surgindo, aquela nova energia, aquela nova frequência. A pessoa sente, é como se ela tivesse biruta, como se ela fica confusa, não consigo sair daqui, eu não consigo pensar, sabe? Por causa disso. Já me aconteceu num atendimento, porque como eu conecto muito com o outro, né? Por causa dessa mediunidade, para saber o que a pessoa está sentindo, aí chega a pessoa, já chegou pessoas no meu consultório, pessoas muito assim, né? De que não estão acostumadas a pensar, a buscar e ir além. E aí eu disse, eu não estou conseguindo pensar, eu disse, eu não estou conseguindo ouvir os mentores, eu não estou conseguindo, eu me senti assim, mas como é que eu vou ajudar essa pessoa? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? E de repente ah, é essa pessoa que está na minha frente, que eu estou atendendo, que está assim. Ela não consegue pensar, ela não consegue ir além, ela está confusa. E eu estava sentindo, e eu não consigo. E eu sempre sou muito assim para resolver problemas, eu sempre estou raciocinando: como é que faz isso, como é que eu faço aquilo? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Ouvindo os mentores vão passando orientação e tal. E eu, naquele momento, eu não estava, porque a pessoa estava daquele jeito. Aí eu entendi o que é a mente de uma pessoa que não busca ir além do dia a dia dela, do cotidiano, que não busca estudar. É chato estudar para algumas pessoas, mas é importante, não só espiritualmente, mas para o teu cérebro. Senão o cérebro da gente ele fica meio burrinho. E isso é verdade. Se a gente for estudar neurociência, tu for buscar entender sobre as sinapses que o nosso cérebro faz, ele não quer fazer outra sinapse. Depois que ele passa anos naquele comportamento, ele não quer fazer outra sinapse, porque dói. Quando a pessoa começa a querer se abrir, ela tem preguiça, ela tem autossabotagem por causa do cérebro. Ele não quer fazer. Isso é muito importante. Não só para o despertar espiritual, mas para a vida. Tu não vive se tu sempre... eu como sempre a mesma coisa. Eu almoço sempre no mesmo restaurante. Eu assisto sempre só série, só filme, sei lá, só filme de comédia, por exemplo. A pessoa tá sempre, vou sempre pro trabalho pelo mesmo caminho. Quando tu faz muita coisa igual. Eu sempre penteio os cabelos por esse lado aqui, sempre do mesmo lado. Eu sempre escovo os dentes do mesmo lado. Quando a gente começa a fazer um padrãozinho assim, o cérebro, ele segue aquelas sinapses e depois, quando tu quer escovar o dente pro outro lado, tu se sente desconfortável. Tu começa a pensar, vou escovar o cabelo por aqui, dá um desconforto. Que vontade de fazer aqui. Porque o cérebro está seguindo o padrão. Então, uma coisa que eu faço para mim, que pode ajudar muita gente aqui, é fazer coisas diferentes. Quando eu vejo que eu estou escovando o dente do mesmo lado, eu disse, agora eu vou mudar. Na outra vez eu faço por cima, sabe? Quando eu vou lavar o cabelo, eu sempre lavo aqui. Eu disse, não, dessa vez eu vou puxar para cá. Para ir treinando o meu cérebro, para ele entender que ele pode fazer coisas diferentes. Então, eu já vi vários mestres espiritualistas, assim, dando esse mesmo conselho. Faça coisas diferentes. Almoça num restaurante diferente. Come uma coisa que você nunca comeu, mesmo que seja ruim. Eu vou comer esse negócio estranho aqui. É ruim, mas você experienciou algo diferente. Pega um caminho diferente. Vai numa loja diferente. Eu vou sempre na mesma loja de roupa, vai na outra. Mesmo que seja ruim. Diz que, não gostei disso que eu comi, mas você viveu algo novo e o seu cérebro entendeu. Olha que diferente isso aqui. Eu posso fazer diferente. E isso vai treinando o cérebro para resolver problemas. E aí a gente consegue ficar mais sábio, digamos assim, na resolução das nossas próprias coisas. O que que eu... eu tô perdido, como é que eu resolvo isso? Eu consigo sentar e pensar em possibilidades. Você sabe que Isso é muito importante. eu me lembrei de uma situação que, desde novo, as pessoas falam assim, mas por que isso? Eu sempre digo assim, eu faço o que eu estou com vontade. E eu quero comer o que eu tiver com vontade, com desejo. É como, por exemplo, tem sorvete. Todo mundo tem que tomar sorvete na sobremesa. Eu falei, mas eu não quero sorvete. Mas você tem que tomar. Não, desde pequeno. Sabe assim? Essa questão de eu não gosto de comer no mesmo lugar sempre. Eu não gosto de rotina. Eu não gosto. E legal, vou começar a prestar atenção nisso, por que que eu faço isso, né?
Tem uma questão do cabelo aí que você falou, é que quando eu estava fazendo o curso de teatro, a diretora foi perguntando o que que você não faria, o que que você não faria numa peça. Aí eu falei, raspar a cabeça, que a cabeça é enorme, desse tamanhão, e ficar pelado. Isso eu não faço. Aí ela falou assim, então por que você não raspa a cabeça para nossa peça? E ela ficou falando daquilo, sabe? Olha no espelho, vê. E aí foi uma das coisas que eu aprendi sobre o exercício do espelho. E acabou que eu passei quase máquina zero. Se a máquina bem rentinho. E aí eu experimentei isso que você falou. Uma coisa nova que eu nunca tinha feito. Foi bem legal. E isso expande a consciência. Expande a consciência, porque assim, ó, eu imagino assim, ó, expande a nossa consciência, mas o cérebro, ele tá aqui e ele faz uma sinapse para cá, e aí dá um negócio na nossa cabeça e fica, gente, olha isso. O teu cérebro começa a expandir, porque o nosso dos neurônios consegue fazer muitos caminhos. Tem um cérebro inteiro para a gente aproveitar dentro da nossa cabeça e a gente usa aqui uma pequena quantidade dele, sabe? Então, muito importante, se alguém de vocês estiver sentindo confusão, não sei como resolver, me sinto perdida, começa a fazer coisas diferentes. Como eu disse mesmo, ai, mas eu não comi essa comida que não gostei. Não tem problema, você experienciou algo novo. Não dá para viver sempre a mesma coisa. Aí a pessoa chega lá numa certa idade, 60, 70 anos, ai, o que que eu vivi? E aí se arrepende, né? Não fiz nada. Não vivi nada. Fiz sempre só o que me diziam para fazer, sabe? Não vivi nada. Então é importante isso, muito importante, né? E outra coisa que eu tô sentindo de comentar aqui é para as pessoas aprenderem a se aterrar, né? O despertar espiritual, ele deixa a pessoa muito no campo mental, no campo espiritual, às vezes, né? É preciso se aterrar. Porque assim, ó, quando a pessoa está buscando espiritualidade, o que acontece? Muitas vezes ela fica só falando de espiritualidade, ela só quer ir 2, 3 vezes por semana tomar passe, ela só quer ler livro espiritual, e aí só faz isso. E quem tem mediunidade, então, vou meditar e já conecta com o mentor. Tem gente que é muito isso, e sente muito forte essa conexão espiritual, e aí fica muito aqui, e aí o que acontece? A energia fica presa na cabeça. Tá? Tem até a terapia, como é o nome daquela terapia? Terapia bioenergética, que fala muito isso, né? A energia fica muito presa aqui, começa a dar dor de cabeça, começa a dar confusão mental, a pessoa fica cheia de pensamento, ela não consegue, ela quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tá muito aqui, tem que puxar a energia para baixo, tem que aterrar, tem que puxar para o corpo físico, porque a gente não é só espírito, a gente não é só cabeça, né? A gente tem todo um corpo físico, a gente tem matéria, a gente tem que viver a matéria. Não é errado viver as coisas da matéria, né? Não é errado viver aquilo que a gente tem aqui, senão a gente não estaria aqui. Então tem que dar uma aterradinha, fazer. Ah, vou meditar hoje, mas não vou ficar meditando toda hora, o tempo inteiro. Principalmente se a pessoa está em desequilíbrio. Não sei se alguém de vocês aqui sente esse desequilíbrio de. Esse desequilíbrio não, mas no sentido de estar buscando só o espiritual demais, e aí a pessoa começa a ficar meio zureta. Ela começa assim, ai, não sei, eu fui meditar, e ela medita mais e mais e mais. Medita um pouco, vive a matéria. É equilíbrio, né? Eu Espírito e ia matéria, falar. a gente tem que equilibrar. Sabe que eu Tem que sou uma equilibrar. pessoa que eu não sei viver 100% aqui na 3D. Não. Não adianta. Já fiz teste e sempre quando eu me entrego a 3D 100%, eu entro numa depressão ferrada. E aí eu fui aprendendo isso, né, de viver em equilíbrio. Você fica aqui, pô, lógico, tem que trabalhar, tem que fazer a sua missão aqui, o que que você veio fazer aqui. E junto disso com a sua conexão, tudo com equilíbrio. Isso é muito legal mesmo. Isso. E que não é errado. A gente foi ensinado, né? Que é errado aproveitar a matéria, sabe? A gente foi ensinado, a gente tem muita crença limitante acerca da sexualidade, também não, isso é pecado, não pode, é errado, é ruim, sabe? E viver a matéria é ruim, então muitas vezes quando a pessoa está começando a se espiritualizar, ela fica muito nisso, não quer, não se dá conta, tem que cuidar do corpo físico, tem que fazer exercício físico, o exercício é muito importante, mesmo que a gente tenha preguiça, um alongamento, não precisa ir na academia, mas um alongamento, todo dia um pouquinho de exercício físico,
puxar essa energia para te aterrar, sabe? Muito importante fazer isso. Cuidar do corpo, cuidar da saúde, ver se não está faltando vitamina, porque tem algumas vitaminas que, quando elas estão faltando, elas causam depressão, causam ansiedade, causam vários sintomas emocionais da falta de vitaminas, né? Então, inclusive, tem poucos médicos psiquiatras, por exemplo, que antes de dar medicação para a pessoa, vê se está faltando vitamina e manda a pessoa tomar vitamina. Se a vitamina der certo, às vezes dá certo. Ou às vezes é alguma alimentação que está fazendo mal, tem alimentos que causam depressão. Para algumas pessoas, né, causa ansiedade, como, por exemplo, tem pessoas que o glúten pode causar depressão. Olha que maluco isso. Às vezes a Olha, pessoa acha que está triste, mas não é a alimentação que ela está comendo. Muita gordura, muita carne, muito açúcar, muito processado. Às vezes a pessoa come muito fast food, às vezes aquilo é demais. Não precisa, eu vou parar tudo, não vou mais comer batata frita nunca mais. Mas não come todo dia seguido, às vezes está te prejudicando. O nosso corpo não foi feito para certos alimentos processados. Então é importante a gente olhar também para o físico. Vou fazer um exame de vitaminas, ver se as minhas vitaminas estão em dia. Não estou pegando só o suficiente, aí falta vitamina D, a pessoa fica mal, fica triste. Falta a vitamina D, vitamina D sabe? deixa mesmo, isso foi experiência. Isso, Vitamina D deixa muito triste. A vitamina B12, que muita gente acha que é só os vegetarianos que têm deficiência, não. A vitamina B12, até quem come carne tem deficiência de B12, e a B12 pode causar depressão e fazer a pessoa ficar meio fora da casinha. Então, todo mundo, não importa que tipo de alimentação tu tem, que tipo de dieta tu tem, fazer o exame periódico de vitaminas para ver se está tudo certo, e suplementando aquelas que está faltando, para todo mundo isso. É legal você trazer isso, porque às vezes você atende uma pessoa e a pessoa fala assim, eu tô com coisa ruim. Não, é só uma questão de saúde mesmo. Não, porque eu sou uma pessoa forte, mas acho que é melhor fazer uns exames aí para ver o que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa come bastante, mas ela não come aquilo que precisa. Ou ela está comendo demais, uma questão, às vezes ela está com vitamina a mais, tá? Uma vez eu estava com muito cálcio, porque eu estava comendo muito vegetal de cor verde escura, cálcio demais, aí cálcio demais, qualquer vitamina a mais faz mal. Então tudo é um equilíbrio, né? Se eu não estou com vitamina a mais, às vezes está com uma a mais, uma a menos. Isso é importante. Exame periódico de saúde é importante. Fazer check-up, sabe, de vez em quando, isso ajuda. Porque a gente é matéria, não dá para. O despertar espiritual também é para a gente olhar para o nosso corpo físico e cuidar dele. Cuidar também da nossa aparência, não que a gente tenha que ficar se enfeitando se a pessoa não quer, não é isso. Mas cuidar da sua pele, tá vendo que a pele às vezes não tá legal. Vai fazer uma limpeza de pele para tirar aquele excesso de sujeira que fica, a poluição dos carros fica ali. Isso não é só pela aparência, mas a poluição vai entrando nos poros e ela entra dentro do teu organismo. Então, de vez em quando, passar alguma coisa, faz em casa mesmo, sabe? Não tem dinheiro, faz em casa. Então, esse tipo de coisa, sabe? Arrumar o cabelo, cortar o cabelo do jeito que a pessoa quer, sabe? Botar uma roupa bonitinha. Isso traz bem-estar, traz autoestima para a pessoa, sabe? Mesmo a pessoa, mas eu não tenho dinheiro para ficar comprando um monte de roupa, mas ajeita uma roupinha ali do jeito que tu gosta, corta, faz uma coisa diferente, sabe? Faz um desenho, pinta aquilo, sabe? Descobre alguma coisa que vai te fazer te olhar no espelho e se sentir melhor contigo mesmo. Não precisa fazer uma cirurgia plástica, não precisa seguir o padrão de beleza, não é isso que eu tô falando, mas se cuidar. Às vezes é importante a gente passar um creme no rosto, um creme nas mãos, tá vendo que a pele tá seca. Sabe por que esses autocuidados são importantes? Porque às vezes a gente fica sem olhar para o nosso corpo. E às vezes a gente não quer nem se olhar no espelho, às vezes, né? Sabe? Mas se cuidar é importante, né? Passar um perfume que seja, sabe? Não tô dizendo para passar maquiagem nem nada, não é isso. Mas se cuidar um pouquinho, sabe? Vou cortar o cabelo, tá muito grande. Vou fazer uma trança, sabe? Eu vou fazer um penteado diferente. Mas quem tem cabelo curto, vou puxar pra cá, vou descobrir alguma coisa. Vou deixar a barba crescer, não vou tirar, vou fazer um desenho diferente na barba. Eu Tu estou vê que fazendo, eu estou passando um creme para clarear porque eu peguei muito sol. Aí ficam as manchas, né? E eu falei, umas projeto manchinhas. Corpo e Mente 50 anos. Entrei nesse projeto. Cuidar do Esse projeto é corpo, bom, né? cuidar da mente, o lado espiritual. Isso.
E assim, muita gente pensa, ah, é vaidade, mas tu não tá fazendo no exagero, tu não tá fazendo para se mostrar para os outros, só, ah, vou usar um monte de joia, vou usar essas roupas de marca para mostrar. Não é isso. É um autocuidado. É para si. É para ti, porque se cuidar é importante. Isso foi uma coisa que eu demorei muito para entender. Que os próprios guias espirituais dizem, cuida de si. Faz isso que tu quer fazer, arruma o teu cabelo. Olha, às vezes a gente tá com o cabelo assim, nem penteia direito, fica um negócio assim, todo coisa. Vai ali, faz assim bonitinho, vai lá, corta. Faz isso, porque tu vai te sentir melhor Você para sabe todo que mundo. no meu eu incorporo, né? E aí, aí chamam. Foi de uma outra história aí sobre o nome místico e tal, que é o Kim. E aí um dia, não, algumas vezes durante o atendimento lá com o grupo de cura, ele reclamava do que eu comia. Ele falou assim, ó, hoje ele comeu isso, fala que ele não pode comer isso, ó, ele tem que cuidar disso, ele tem que, porque o corpo estava pedindo ajuda. E foi bom ele avisar, né? Olha, são 1 hora e 20 Exatamente. de live. Você quer falar mais alguma Nossa, coisa? Passa rápido, né? passa, nem vi. Não sei se alguém tem alguma Eu pergunta que botei queira ali, se fazer. alguém tem pergunta, mas ninguém falou. Essa live vai ficar aqui por um tempo no Instagram, eu vou colocar também no canal do YouTube. E sempre quando você tiver algum assunto. Não estou me despedindo, não, estou explicando. Você pode trazer para a gente, que a gente aqui gosta muito. Tem várias experiências lá no canal do YouTube que eu deixei lá. Porque eu acho que isso ajuda muito no despertar do outro, ainda mais quem não entende, né? Ou então, é o que você falou, né? O meu despertar foi desse jeito. Daquela pessoa do outro jeito, não tem errado. Tá? E a gente Exato. pode conversar sobre nossas experiências e ampliar mais o despertar. Isso, porque para cada um é diferente, né? Então, eu gostei muito da tua energia, gostei Obrigado. muito de estar aqui fazendo essa live, assim, porque eu tô sentindo uma coisa muito boa e a gente poder levar mais para ver. A gente está aqui 1 hora e 20, mas ainda tem muito mais Muito. Eu sobre o percebi despertar isso. espiritual. Por isso que eu falei, 1 hora e 20 tem Muito muita mais. coisa para conversar. 21, 21 agora. E 21, 21. 21, o Dá início do vontade despertar da tem gente muita hora ficar aqui. repetida, né? Isso, dá vontade da gente ficar aqui contando um monte de coisa, mas não dá. A gente ia ficar aqui uma semana inteira de live sem parar, contando, e ainda vai faltar tempo, né? Mas o canal está aberto, se você quiser voltar semana que vem, mês que vem, ano que vem, enfim, Ah, eu fique à vou querer voltar, vontade, sim. Vou querer voltar, que eu gostei porque bastante. A gente traz um tem outro muito, tema daqui a pouco. eu sempre digo, por exemplo, assim, tem muita gente que está fazendo isso para ganhar seguidores. Eu acho que o mais importante, ainda mais que veio uma coisa de uma viagem astral e tal, de 3 dias seguidos, eu acho que para mim o melhor é isso, é essa troca de experiência. Eu aprendi muito hoje. As pessoas falam, como você aprendeu? Porque as pessoas que fazem live, elas falam coisas que você fala assim, isso aqui foi aquilo, Uhum. isso aqui, então eu posso acrescentar isso aqui, que aí pode mudar esse caminho. Então, muita coisa que você falou hoje, eu falei, opa, vou pegar isso aqui. E Sim, a porque a Maria gente tem falou, que eu não estar. senti o tempo passar. Que Eu bom. também pensei, deve estar, não deve ter feito 1 hora ainda, né? Porque a gente tem que estar aberto para aprender o tempo inteiro, porque a gente não existe fim. Ah, aprendi tudo que existe, agora acabou, não tem mais nada para aprender. Não, isso é eterno, despertar é eterno. Nossos guias de quinta, sexta, sei lá que dimensão que eles ainda estão aprendendo. Imagina Ó, nós aqui, né? tá vendo esse quadro aqui? Você já ouviu falar do Lumen? Ele Eu pinta, ele já. pinta, ele pinta seu mentor espiritual. 1, 2, né? O que se É, apresentar. Aí tem essa aqui, sim. que é uma Draco humanoide. Eu botei ela de castigo porque ela estava me levando para uns lugares esquisitos, aí eu tirei. Aí agora que aliviou, eu botei ela de volta. Mas tá vendo? É uma coisa que a gente pode compartilhar e trabalhar. Eu assisto o Léo no YouTube. Ah, legal, obrigado, Maria. O canal tá crescendo, gente. Faltam menos de 500 para fazer 1.000 e ficar monetizado. TikTok ainda não. TikTok eu só boto paisagem, faço gracinha lá. E quem quiser seguir a Sim. Marra, tem aqui ao lado do ao vivo, clicar, vai descer, é só botar seguir. E no TikTok também. Ó, Denise, tem dificuldade de visualizações na meditação. Alguma dica? Quer falar alguma coisa primeiro? Ah, eu, eu, eu sempre fui muito ligado com a Índia.
E como eu fui aprendendo, assim, a gente não tem que visualizar nada. A gente, pelo contrário, a gente tem que tirar do que está vendo, o que está pensando. Quando a gente chega naquele ponto que não está vendo nada, 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 e que você está entrando numa meditação, aí as coisas acontecem. Quando acontece também, pode ser só um relaxamento, um descanso da sua mente, do seu corpo, e cada um fala um monte de coisa espiritual, enfim. E quando tiver que conectar, porque o que acontece? Eu acho que isso que a Marra trouxe pra gente, da questão do como você tá, o seu físico, como você tá na sua energia, e aí quando você faz essa prática sempre com uma energia equilibrada, aí é muito mais rápido da conexão com o que você quer ver. Às vezes, né, a pessoa vou dar um exemplo assim bobo. Ah, eu quero ver uma coisa laranja. Aí você vê uma coisa azul, aí você fala, não, mas eu não vi nada. Não queria ver azul, quero ver. Mas às vezes é aquilo azul que Sim. você quer se conectar, que você tem que se conectar, né? Meu ponto de vista por minha Isso. experiência. Não, Não é sei se eu... exatamente. A meditação a gente vai lá para acalmar a mente, para expandir, entrar em ondas alfa, ondas teta, né? Essas ondas cerebrais, então a gente deixa acontecer. A não ser que a pessoa vai fazer exatamente isso que o Léo falou, tá? Mas se a gente vai fazer uma meditação guiada e a pessoa diz, imagina agora uma luz violeta, e a pessoa não consegue imaginar essa luz violeta, não tem problema. Quando a pessoa não consegue imaginar, é o chakra frontal aqui, ela não consegue visualizar, esse chakra ainda está meio bloqueado. Não consigo imaginar a luz violeta, por exemplo. Imagina que você está caminhando numa floresta. Não consigo imaginar, só pensa, estou caminhando na floresta. Treina. Treina esse chakra aqui para expandir. Não consigo. Esses dias eu vi uma pessoa falando assim: no início eu não conseguia imaginar a chama violeta, eu só conseguia imaginar escrito a palavra chama violeta. Começa assim, floresta escrito. Não consegue? É esse chakra aqui, fazendo reiki, aplicação de reiki nesse chakra, vai treinando, sabe? Vai treinando que aos poucos tu consegue visualizar se é uma meditação guiada. Se é uma meditação silenciosa, é a mesma coisa ali que o Léo falou, né? Deixa acontecer, deixa o pensamento ir, não precisa buscar nada, né? ela trouxe isso, não consigo imaginar por muito tempo. Talvez, pelo que eu esteja recebendo aqui, pela experiência, alguns contatos estão Uhum. acontecendo, talvez tenha um pouquinho aí de que não esteja equilibrada a parte das crenças. Eu tenho no meu trabalho de 2 horas, eu faço meu trabalho assim, no presencial, né, que não voltei ainda. 2 horas no meio, quase para o final, tem a parte da hipnose, da regressão, onde o que você está vendo aí nesse ponto que você está? Realmente tem gente que não consegue. E isso que você trouxe, muito legal. Imagina, é quando essa pessoa imagina uma coisa, sem preconceito, eu falo sempre isso, sem preconceito, o que vier, fala. Porque tem muita gente, né? Tipo, por exemplo, assim, quando eu fiz a minha primeira regressão, eu estava em frente ao Taj Mahal. Eu falei, eu acho que esse prédio parece o Taj Mahal. Mas eu estava proibido, sai daí. Quando eu virei para a direita, eu estava no Grand Canyon. E uma nave fininha, pegando os animais, pegando a vegetação, botando. E ela falou, o que você está vendo? Aí eu, você tem que falar. Eu falei, como é que eu vou falar para ela que eu estou vendo uma nave? Esquisito isso, né? E uns bichos esquisitos pegando as coisas aqui da Terra e botando e levando para Sim. dentro. Aí ela falou, não, você tem que falar. Aí eu aprendi, eu falei, a gente tem muito preconceito, a gente tem muita crença, né, carregada nisso. Então, tipo assim, eu sou isso, eu só vejo flores vermelhas e, como você falou, chama violeta. Aí você vê outra cor, você fala, não, isso não é meu. Não é isso. E é seu. E Vai algum rápido. trabalho que você tem que ver, que você tem que fazer, é seu. A Maria falou, a moça eu ainda não conhecia, então eu só segui aqui ao lado do ao vivo, só clicar, vai descer o nome dela e clicar seguir. Aí uma pessoa falou, a Lili, eu me sinto em, deve ser transe, né? Eu me sinto em transe, transe. Eu me sinto em transe, sinto perdida, não sei que direção tomar. Eu me sinto em transe. Será que ela está falando daquela questão que eu falei no início, dos zumbis? Sabe, que Pois eu não parece que sei se ela tá está falando da meditação, como é que é o nome dela? Lili, Lili Blessel. é, Explica um pouquinho melhor isso que tu quis dizer ali para a gente entender se tu estava falando da meditação, de alguma outra coisa. Se ela a, estiver aí ainda, puder se ela, explicar um às pouquinho vezes que melhor. ela vai na meditação, ela entra em transe e se sente perdida.
em que direção tomar. Será que é isso? É, Pois é, pedi eu para ela pensei explicar. que pudesse ser isso também, mas não vamos falar, vai que é outra coisa, né? É, Ela tá perdida vamos- na vida e não tem a ver, mas Não, ela mas falou é que tava em bom falar trânsito. porque isso pode encaixar com alguém que esteja assistindo, que alguém que vai assistir, né? É, tem Porque razão. eu acho muito, eu tô percebendo, não vou ter trabalhado, 2 anos sem trabalhar, mas eu tô percebendo, cada dia que passa, que o meu trabalho vai mudar, porque parece que o ser humano está muito diferente de 2 anos atrás, não só por causa disso tudo, mas tem uma questão que eu falei, acontece que ela melhora a que ela escreveu, né, para a gente poder entender um pouco melhor. Eu em 2018 recebi uma canalização de que a energia está entrando uma energia muito forte, uma energia ruim mesmo, energia de guerra, de doença, de morte, e que talvez por isso que outra parte mande uma outro tipo de energia, né, para equilibrar isso. E, e aí tu vê que tem muito ser humano conectado, né, com essa energia do problema é do outro, né? O problema é do outro. Você vê, eu vi muito terapeuta holístico, comportamento, que fala assim, mas não diz que é ser de luz. Eu sou um ser abençoado, um ser de luz, mas eu quero que o outro morra. Aí tu fala assim, tem uma coisa esquisita aí nessa Como parada. assim, gente? Não é? Tem uma Eu coisa já vi isso esquisita aí. também. E aí eu tenho um canal de uma moça que, não vou falar o nome aqui, mas ela tem muitos, mais de 100 mil seguidores. E quando eu comecei a ver, ela chegou e falava coisas absurdas. Ela falava coisas assim, apoiando coisa errada que acontece na televisão quando a gente vê, sabe? É isso mesmo, não sei o que tu fala. A mulher tem um canal que fala sobre despertar, que fala sobre todos os seres que estão com a gente, os seres de outros planetas. Mas ela, ok, pô, eu até. Sabe quando o YouTube te indica? Assista esse canal? Aí eu bloqueei Aham. tudo, porque nem quero que me indique aquele canal. Entendeu? São essas Sim. questões que eu acho assim, eu não preciso vibrar com essa energia. Aquilo que você falou de sentir, eu não preciso assistir isso. Eu não preciso me conectar a isso. Não vai me acrescentar. Ela Mas falou não isso. adianta. Oi? É, isso mesmo que tu falou, não adianta a gente ficar buscando, tem que ver tudo que os outros estão fazendo. Não adianta fazer, né? Não tem porquê. Eu vou falar para vocês. Eu convidei aquele rapaz que andava com Chico Xavier. Esqueci o nome dele agora. Ele andava com Chico Xavier. Que aí a vida dele é o Chico Xavier agora. E aí eu convidei, aí tem que falar com o secretário, tem que fazer o quê? Agendar, mandar foto, não sei o quê. Aquele do Data Limite, do documentário lá, que Eu fez o esqueci o documentário? nome dele. Não, não sei se foi esse, não. Se alguém souber aí o nome daquele rapaz que fala tudo sobre Chico Xavier, que acho que ele é um jornalista, enfim. Aí tava chegando próximo à live, eu fui no YouTube. Alguma coisa me chamou a atenção de ir no YouTube ver, né, o nome dele. O YouTube não, desculpa, Facebook. O Facebook dele lotado de fake news. Lotado e os comentários em cada fake era de ódio. Eu falei, não quero não. Ah, mas ele pode trazer muitos seguidores. Eu falei, eu não quero seguidores que vibrem nessa energia, não. Isso não é para mim, não. Aí eu passei para outra pessoa. Sim. Eu prefiro isso, que a pessoa venha aqui, não, com que andar com o Chico Xavier, ele vai, qualquer entrevista que ele só fala de Chico Xavier, enfim, que ele acho que ficou um tempo com o Chico Xavier lá, quando o Chico Xavier era vivo. E eu não quero, Sim. de verdade, Marra, Geraldo Lemos, acho que é isso aí, Geraldo Lemos. Obrigado, Elisete. E aí eu não quero isso. Eu acho que, por exemplo, assim, uma live tão leve que a gente teve aqui, imagine pessoas brigando aqui, falando coisas. Eu não sou muito fã disso, não. Não é o que eu vibro, não. Mas se Outra tiver, vibe, né? se tiver, a gente também conversa com essas pessoas, porque o ataque é de todos os Eles lados, pensam né? alguma coisa. Ela Ele falou serve isso pra gente sim, entender também. isso sim, ela não falou se é É, meditação ou se é a outra pois parte, é, mas eu acho que é, é que a gente falou duas coisas, né? A gente eu falou da acho que é meditação e meditação. dos zumbis, Eu acho que é do meditação que ela tá falando. né? Porque Mas ela assim, falou que ela estava em transe e que ela se sentia perdida. mas Foi isso, né? numa meditação não sei como tomar direção. Meditação não tem isso, né? Tomar Daqui a direção. pouco.
ela expande muito para entrar em transe. Quando ela entra em transe, ela expande muito e vê muita coisa. Não, ela disse que não visualizava, não era a mesma, né? Que disse que não Não, visualizava. não, é outra. É É outra. outra? É. Ah, tá. Porque assim, quando a pessoa entra em transe, tem pessoas que às vezes ficam vendo muita coisa e não sabem o que fazer. Elas estão com o terceiro olho aberto, aí começa a ver demais, entra num transe profundo. Aí, bom, o que eu poderia dizer se ela está perdida, dá um descanso. Descanso se tu medita seguido, tá? Se tu medita seguido, dá um descanso. Ah, sobre a energia. Tu sente muitas energias, é isso? Então, mas eu acho que é Explica uma melhor questão para de mim. comando. Por isso que eu estou falando, por que que eu tô, por isso que eu dei aquela volta para explicar, porque eu acho que o trabalho terapêutico, quando você falou do novo, lá no grupo de cura tinha duas perguntas. Você aceita o novo na sua vida? Você aceita a transmutação, a transformação na sua vida? Porque muita gente na hora fala sim, mas quando começa a mudar, que o universo começa a agir, as pessoas pedem para voltar, não tem como voltar. Então, por isso que eu estou falando, eu acho que, já pensou, se essas pessoas que estão assim no meio da rua, você vai atender, você vai ter que ter um trabalho muito grande para atender esse tipo de gente. Porque se ela não tá conectada com ela mesma, ela tá totalmente perdida, como é que ela vai compreender aquele trabalho de cura? Né? Como é que vai compreender que a partir de agora a vida vai mudar? Porque ela quer mudar. Ela quer chegar a um lugar. Né? E tem aquela questão que você falou da ansiedade, de um vai para um lado e vai para o outro. Eu achei isso, mas enfim, vamos ver se ela fala. 1 hora e 36 minutos. Ah, muito obrigado. Vamos ver se ela vou falar aqui para ver se ela fala mais um pouquinho, senão já vou me despedindo de você. Eu vi o seu vídeo no TikTok, mais uma vez vou explicar ao pessoal. Gostei muito da energia. Ainda mais aquele. Você tá com casaco de frio? Você está em algum lugar? Qual cidade Sim, você aqui está? onde eu moro no Rio Grande do Sul e aqui tá bem frio, aqui tá bem frio. A Tanto que eu tô aqui Clara, de edredom aqui porque tá muito gelado. a Clara, o que foi o primeiro que falou. Caraca, eu esqueci o nome dele. O pessoal aí o André, o pessoal aí é do Rio Grande do Sul, o Fabrício, todo mundo do Rio Grande do Sul. Então, já prometi uma visita ao Rio Grande do Sul para a gente fazer um encontro, né, compartilhar a cura. A Denise falou, live maravilhosa, muito obrigado. A Denise está sempre Gratidão, Denise. acompanhando, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Só gratidão. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Quem tiver também questões para compartilhar sobre despertar, pode falar aqui com a gente e a gente ajuda aí. Muito obrigado, Marra. Quer mandar uma mensagem? Quer falar mais alguma coisa? Quer falar do seu canal? Só para finalizar, para dizer para o pessoal que aquilo que a gente trouxe aqui é só um pedacinho sobre o despertar espiritual, sobre os desafios. Tem muito mais. Eu gostaria de explicar tudo para vocês, mas é muita coisa. A gente não ia dar conta de trazer tudo aqui numa live. Imagina, a gente tá 1 hora e meia e falou o quê? Acho que nem 10%, né? Então tem muito mais, tá? Se você não encaixou aqui tudo que você está sentindo, dá para buscar mais, dá para mandar mensagem, comentar para a gente, até para a gente, quem sabe, trazendo uma outra live, uma continuação, uma coisa assim. E quem sentir, né, quem eu trouxe para cá, para essa live, que não conhece o trabalho do Léo, seguir ele, né? Seguir, ou quem conhece ele não me conhece, porque a gente está falando de despertar espiritual, a gente é terapeuta holístico, né? E a gente vai ajudando as pessoas a entender melhor sobre despertar, tanto no meu canal, vou colocando bastante coisa, né? Sobre despertar, às vezes eu coloco uns vídeos mais longos, né? Agora eu quero começar a fazer mais lives também, para trazer Legal, mais esse assunto. E quem sentir esse chamado de acompanhar o nosso trabalho, a gente vai ficar muito feliz. muito legal. Ó, a Lili falou assim, é sobre a energia. É isso que você está falando. Então, talvez seja essa questão, né? Então, eu vou pedir para você, como a Marra falou lá no início, ficar um pouquinho, sabe aquela coisa da montanha? Você tem que parar um pouquinho e se conhecer, acho que está na hora. Eu sempre falei, Marra, que eu falo para a pessoa, eu indico, se puder meia hora de meditação, de você ficar quietinho em silêncio, das suas 24 horas do seu dia inteiro, isso já ajuda muito, muito, muito. Então você para um tempo, esquece todo mundo, esquece a família, só se conecta com o seu eu para começar. Mas isso é um treinamento, você tem que fazer isso sempre, né? Ó, A Isabela está ali agradecendo, né? é, Diz que foi incrível a live, que bom que você gostou, Isabela. A muito gente fica obrigado. feliz.
É muito feliz. É isso, né, Marra? O importante é ajudar no despertar. Se está vindo essa energia que está deixando gente confusa, se está vindo essa energia que está ajudando as pessoas a despertarem, que a gente consiga ajudar no equilíbrio, que tudo fique numa forma equilibrada para a gente se conectar. Não é isso? Isso aí. Então tá, muito obrigado. Obrigado mesmo. Bom final de semana para todos. Quinta-feira tem sexta, sábado e domingo. E que a É, gente se gratidão, conecta. gente. A gente vai se conectando. Ah, quem quer assistir a live de novo? Quem quer indicar, vai ficar aqui um tempo no Instagram e hoje já eu coloco no YouTube. Obrigado, Marra. Beijo, pessoal. Obrigada, gente. Fiquem Obrigada. Até a bem. próxima. Tchau. Tchau.